quebrar o gap nessas áreas. Candidato, vocês pensam em reduzir o número de municípios no Brasil, né? Qual que seria o critério para fazer essa redução? Isso está no nosso Deixa eu livro amarelo. aproveitar esse questionamento do colega para fazer um outro questionamento. Como uma proposta dessa passa num Congresso em que o deputado federal normalmente depende do prefeito para ter voto? Posso me estender nessa? Eu acho que isso aqui é o tema mais legal para a gente tratar. Se a gente for falar de reforma política no Brasil, nós temos que falar disso. Porque muita gente fala em reforma política, vamos mudar o modelo para distrital misto. Isso pouco importa no regime atual. Vocês que fazem cobertura política têm que entender que, e vocês entendem, claro, que o município se tornou, especialmente o município com baixa atividade econômica, um executor de recursos que vem do governo federal e executor de emendas do padrinho político do prefeito, que é o deputado que recebe a emenda. Hoje, o que é um deputado federal? Ele é um gestor de uma série de, vamos colocar, filiais que ele tem, que são municípios, e eles executam as emendas dele, fazem o show do Wesley Safadão para se reeleger, não tem nenhuma obrigação ou compromisso com indicadores de desempenho, os famosos KPIs que vocês têm que colocar nas empresas de você, para vocês poderem validar se a empresa está funcionando ou não. E aí, eles giram esse dinheiro, não há aumento da atividade econômica nos municípios, até porque aumentar a atividade econômica significa diminuir o ciclo de dependência do cidadão para com o prefeito, com o deputado. E aí o deputado, quanto mais cidades ele tem para ele controlar, que é esse o jogo político de um deputado federal, mais poder ele tem em Brasília, por isso mais demanda emenda, e as emendas são utilizadas, especialmente do orçamento secreto, para alimentar esse jogo. É isso que a gente chama de pacto federativo no Brasil, e é isso que faz com que o Centrão, ano após ano, mande cada vez mais. É por isso que a política brasileira não é feita baseada em, vamos dizer, nem critérios objetivos, nem em programa, nem em ideologia. A gente fica discutindo ideologia, vocês discutem no Antagonista, eu discuto na minha live, mas no fundo isso é uma perfumaria diante de um sistema, de uma máquina muito dura, cujo funcionamento é um funcionamento que é danoso para o Brasil. Como resolver isso? Esse é o ponto que eu vou chegar, que vai envolver a fusão de municípios. Houve no governo do Fernando Henrique a lei de responsabilidade fiscal, que disciplinava, no fundo, a utilização do orçamento por parte de entes federativos. Aquilo foi uma revolução à época, porque a coisa mais comum era um prefeito terminar o mandato dele, ou terminar um ano mesmo, sem pagar folha, dar um calote e jogo que segue. Pois bem, a lei de responsabilidade gerencial, que é um dos projetos que está no nosso programa, prevê que um prefeito, e vamos começar com os prefeitos, tenha indicadores de desempenho objetivos, KPIs. O principal deles, aumenta a atividade econômica no município. Lembrando que quanto você aumenta a atividade econômica, menos gente vai ficar no Bolsa Família, menos gente vai ficar dependendo dos favores do prefeito. Índices de educação que já são públicos e existem, e o Brasil inclusive é um país bom dessa parte de transparência e avaliação, em muitas áreas melhor do que os Estados Unidos. Cobertura de água, cobertura de esgoto, fila nas UBSs, ou seja, critérios objetivos que vão entregando uma pontuação do prefeito. Prefeito não entrega a pontuação mínima ao longo do seu mandato, fica inelegível por 8 anos. Prefeito bate as suas metas, ele se qualifica para receber mais emenda. Então o prefeito pode receber mais emenda desde que entregue bons indicadores de desempenho, facilmente metrificáveis e auditáveis. O maior deles, aumento da atividade econômica percebida com aumento de emprego e redução de pessoas vivendo do assistencialismo. Com isso eu já disciplinei o uso da emenda, e com isso eu permiti que os municípios que hoje têm baixa atividade econômica, que são aqueles que deveriam ser alvo de uma fusão, passem a se tornar, ter sua porta de saída. Caso eles não tenham isso, o governo federal terá 2 caminhos, que é, você, por decreto, ou via um projeto, quando eu falo decreto, via um projeto, você fazer os critérios para uma fusão, município com menos de 10 mil habitantes, que não apresenta atividade econômica, vai se juntar com o município mais próximo, obedecendo algumas vicissitudes. Por exemplo, se o município está no interior lá do Amazonas e você tem 100 quilômetros de distância, como acontece de município para outro, não vai dar para fazer isso, claro, mas onde dá, você vai fazer. E, inclusive, incentivos financeiros para que haja fusão, porque os ganhos no longo prazo são assim. Então, ou nós fazemos pelo amor, ou nós fazemos pela dor. Espero fazer pelo amor. E o amor é bom para os prefeitos, porque um dos elementos que tem que estar, né, vocês conhecem, sistema privado, sistema de incentivos. De um lado, o prefeito tem que ter essas metas, indicadores e a punição, caso não cumpra a meta, mas do outro, caso ele cumpra a meta, o tão famigerado fundo partidário, que nós não vamos conseguir cortar nesses 4 anos de mandato, porque os partidos são tão hiperempoderados, passam a ser determinados pelo número de indicadores, os pontos que eles obtêm por município, ponderado pelo tamanho do município, multiplicado pelo número de municípios que um partido tem. Ou seja, o que um Kassab, um Valdemar, ou um Renan Santos, que agora é o seu presidente de partido, vão ter como meta? Corpo técnico,
boas prefeituras com boa gestão, atingindo bons indicadores, meu partido vai ser recompensado por isso. Você altera a dinâmica. Essa alteração dinâmica impacta a questão da fusão dos municípios e impacta o que seria, na minha visão, a grande reforma política do Brasil. Hoje, ou seja, a gente realinha esses interesses. Para mim, isso é a coisa mais importante que o meu mandato teria que fazer. Ela é menos popular para eu falar, mas ela é mais importante. E essa é a reforma que a gente atinge diretamente o coração do Centrão. Porque eu não vou conseguir, não sei se eu não quero... É que sim, eu não vou conseguir destruir o Centrão no meu governo. Eu acho o Centrão um problema tão... Não, e aí eu entrego também para o senhor para